A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, você que assiste os nossos vídeos, que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará pela uma notificação. Deus abençoe todos os nossos irmãos, nossa irmandade, que tem compartilhado os nossos vídeos, comparta com seus amigos, com seus familiares, seus netos, seus vizinhos, porque este assunto que abordamos aqui é um assunto alinhado à doutrina da salvação, aos evangelhos, e toda a Bíblia. Nós trazemos aqui os assuntos embasados na Sagrada Escritura, para que todos possam ter um conhecimento mais profundo para defender a sua fé. Irmão, o vídeo de hoje é do culto online no Brás, dia 24 de abril, quarta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 26. Então, irmão, foi uma pregação pregada pelo ancião Luiz Carlos de Viçosa, que deixou muitos da nossa irmandade incomodado sobre o que ele pregou no Brás, quarta-feira. O início da pregação, inclusive o capítulo 27 de Mateus, se tratava da morte de Cristo, do seu sofrimento. Mas, no meio da pregação, ele usou um argumento, que tem outros vídeos também que já abordei sobre ele, falando que as crianças não têm pecado. Só tem pecado depois que cresce e aí peca. Irmão, é uma coisa muito grave, entendeu? Uma coisa muito grave. Como eu tenho um canal com 2.600 irmãos que me seguem aqui, então o meu assunto aqui, irmão, eu não passo mão na cabeça de ninguém, entendeu? Meu assunto aqui é a verdade bíblica. Este argumento dele, que as crianças, quando nascem, não têm pecado, é um argumento extra bíblico. Isso não está na Bíblia, não está na Escritura Sagrada. Irmão, ele confrontou com este argumento até o que Paulo escreveu no capítulo 5 de Romanos, do verso 12 ao 21. Irmãos, é um assunto muito grave, porque a irmandade que tem seus celulares, computador, vocês digitam aí vosso computador, quem foi Pelágio? Pelágio, ele é lá do século IV, pro século V, ele foi um herege. Então ele dizia que o pecado de Adão só prejudicou Adão, não prejudicou a raça humana. Então todos, a humanidade, é livre de se salvar a si mesmo.
sem Cristo. Então, essa ideia que ele pregou de crianças que nascem em pecado é uma ideia de Pelágio, é uma ideia pelagiana, não é uma ideia bíblica, não é uma ideia bíblica, é uma ideia pelagiana. Então, o que aconteceu? Ele foi excomungado da Igreja Católica por causa desse pensamento, que eles defendiam que a pessoa quando nasce, ele nasce puro, sem nenhum pecado. Só que esta temática, esse tema, causa um problema muito grave contra a doutrina da salvação. Então Pelágio dizia que não havia necessidade de Cristo ter vindo morrer pelo ser humano, porque o ser humano, como ele não tinha perdido o livre-arbítrio, então ele tinha condição de se salvar a si mesmo. Esta ideia, irmão, é uma ideia grave, muito gravíssima, porque está indo contra a morte de Cristo na cruz. E ele pregou uma inverdade muito grande. Então, irmão, desde das cartas, eles estão assumindo uma posição pelagiana, entendeu? O lixo que a Igreja Católica não quis, os anciãos estão pregando no púlpito da igreja. E eu, como servo de Deus, genuíno, vou confrontá-lo. Agora, eu até que estava desligado dos cultos aí no Brasil. Agora, eu vou assistir eles e tudo que eles pregarem que for antibíblico, eu vou mostrar para a Irmandade no Brasil e no mundo inteiro, sabe? Agora nós vamos partir para cima, que nós vemos que o compromisso deles não é com a verdade, não é com a verdade, entendeu? Não é com a verdade. E a Irmandade, aqueles que são genuínos, muitos irmãos já não estão mais congregando, estão fazendo culto em casa, com as famílias, por causa que o Brás está comprometendo a própria igreja. Conheço muitas famílias de irmãos dentro da congregação, homens de Deus sérios, genuínos, famílias nobres, finíssimas, que não merece isso, irmão. Não merece. Então, o primeiro texto que eu vou abordar aqui agora, antes de irmos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você que tem a Bíblia em casa, por gentileza, abra na sua Bíblia Salmo 51:5. A prova clara que o pecado de Adão é transmitido nas gerações, nos ventres das mães que geram seus filhos. Vamos, Salmos 51, verso 5. Os irmãos, vamos ver o que o próprio Davi diz. Aqui é a própria palavra que está falando. Veja bem, Salmo 51:5. Veja, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui a escritura que está falando, não é eu que estou inventando.
não é eu que estou trazendo uma doutrina contrária. É a própria Escritura, próprio Davi falando. Em pecado me concedeu minha mãe. Em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Agora vamos aqui para o assunto. É a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Abra aí a sua Bíblia. Me acompanhe, porque hoje nós vamos embutir um aspecto mais profundo aqui do que o apóstolo Paulo defende em 5 de Romanos, do verso 12 ao verso 21. Abra aí a sua Bíblia e me acompanhe. Eu não sei qual é a versão que você está usando. Minha versão aqui é a versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada. É a mais nova versão que foi atualizada, né? Parece que tem uns 5 anos esta versão. Então nós vamos ler aqui Romanos. Me acompanhe. Eu vou ler até o 21 e depois nós vamos analisar, né, os versículos aqui desse assunto, mostrando que toda a humanidade já nasce com esse síndrome de pecador, já nasce morto em delitos e pecado. Então vamos, portanto, assim como com um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, irmão, aqui o verso 12 deixa claro para nós: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, um só homem, né? E pelo pecado a morte. Então, qual é a sentença que foi colocado sobre todos os homens que nascem? Qual é a sentença? O texto responde: a sentença é a morte. E aqui, irmão, tem 3 tipos de morte. Tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, a consequência, a sentença do pecado foi a morte. Por isso que crianças morrem, bebês morrem, adultos morrem, pessoas de idade morrem. Porque todos morrem? Porque todos são pecadores. Essa é a sentença do pecado. Então, se a criança verdadeiramente ela não nascesse pecadores, elas não morriam. Irmão, aqui está claro no texto que a sentença do pecado é a morte. Então, está muito claro, irmãos, claro aqui, que todos nascem, e os que nascem morrem. E morrem por quê? Porque traz consigo desde do ventre a sentença do pecado. São pecadores. Agora vamos no 13. Porque até o regime da lei havia o pecado do mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando
não a lei. Então, que diz que o pecado não é levado em conta, não a lei. Por quê? Porque a lei é a lei. A lei é a força do pecado. Entendeu? Por isso que a lei diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não dará falso testemunho. Então, aí o pecado, ele cria força por causa da lei. O 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura o que havia de vir. O que significa que a morte reinou de Adão até Moisés? Significa que antes de vir a lei no Sinai, irmãos, o homem pecava pelo conhecimento natural que ele tinha de Deus. É como está escrito lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 31. A ira de Deus se manifesta do céu sobre todo o homem, sobre toda impiedade, que converte a justiça em piedade. O que de Deus se pode conhecer, Deus lhe manifestou. Seus atributos, desde a eternidade, se conhece claramente, estão escritos para que eles fiquem inexcusável. Quer dizer, isto é o conhecimento natural. Então, esse conhecimento natural do pecado, os homens tinham desde de Adão até Moisés. Quando a lei viu, aí entrou que conhecimento? Conhecimento moral da lei de Deus. Primeiro, era o conhecimento natural. A pessoa pecava pelo conhecimento natural que ele tinha de Deus. É por isso que a morte reinou de Adão até Moisés. E quando chega em Moisés, através da lei, é dado o conhecimento moral para o homem. E aí, através da lei, o pecado moral veio para toda a humanidade. Então, é como diz a palavra, que a lei encerrou todos os homens debaixo das transgressões. Encerrou na desobediência, para depois Deus usar de misericórdia para com todos. Então, irmão, vamos ler aqui o 15. Todavia, não é assim. O dom gratuito, como ofensa, se pela ofensa de um só morrera muito mais, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou em muitos. Agora, irmãos, neste assunto aqui das Escrituras, Romanos 5,16, olha a consequência do pecado. O pecado de Adão sentenciou todos os homens, sendo culpado no juízo. Agora vamos ler o verso 16, como diz: o dom, entretanto, não é como no caso
em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, aqui, o pecado, todos morreram por causa de um só que pecou. Luiz Carlos, ele falou no culto que depois nós se tornamos pecadores pelo o que nós praticamos. Aqui não está falando isso, irmão. Nós não pecamos para ser pecadores. Nós somos pecadores, por isso pecamos. A origem do pecado, irmão, a origem do pecado, ela não está em nós. Ela está em Adão. Em Adão. Por que em Adão? Porque Adão, ele foi constituído como cabeça da raça humana. Automaticamente Adão caiu, toda a raça caiu junto com eles. E todos que nasce com a transmissão do pecado de Adão. É isso aqui que o apóstolo Paulo vai falar, que a condenação veio ao mundo não é por causa das coisas que nós praticamos. Não, aqui está falando que a condenação vem ao mundo por causa da ofensa de um só homem. Então, agora derivou-se de uma só ofensa. Derivou-se de uma só ofensa para condenação. Agora vamos ler o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida com um só, a saber, que é Cristo Jesus. Agora, o 18 vai falar o juízo para a condenação e não a absolvição. Não é para condenação, por meio da ofensa de quantos homens? Um só. Paulo está colocando o primeiro Adão. Aqui, agora vamos ver o 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Aqui nós encontramos aqui dois Adão. Dois Adão. O Adão que causou o grande desastre na humanidade, e aqui é o segundo Adão. Aqui é um só que pecou. E a condenação veio sobre toda a humanidade. Agora, aqui nós vemos os dois Adão. O primeiro Adão vai trazer... o primeiro Adão vai trazer morte, juízo e condenação. O segundo Adão vai trazer para nós vida, absolvição e justificação. E vida eterna. Em outras palavras, que significa imputação.
Irmão, o pecado do primeiro Adão foi imputada na nossa conta. Foi imputada o que na nossa conta? A condenação, a maldição de Deus. Foi imputada na nossa conta. Foi colocado na nossa conta. O que é imputação? É botar na nossa conta por meio de Adão. Foi colocado na nossa conta a nossa condenação. Agora, o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É Jesus Cristo. É o nosso representante legal. É o nosso substituto legal. O que ele imputou na nossa vida? Irmãos, os irmãos entenderem o que é a imputação de Cristo. Nós estávamos debaixo da condenação do pecado. Então, o justo morreu pelo injusto. Agora os irmãos meditam bem. Na lei, na terra, na lei, quando a pessoa comete um crime, ele vai preso. Quando ele é levado diante do tribunal judicial, né, ele é tido como culpado. Mas aqui é diferente. O justo justificou o injusto. Mas como isso que acontece? Mas Deus não é justo? Como Deus vai justificar o injusto? O injusto não merecia ser condenado eternamente. Mas o que é que Deus fez? Enviou o seu filho. E ele veio na terra morrer por nós. E aí nós éramos filhos da ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nós. E o que é que Cristo fez? Cristo, que é justo, o que é que ele fez? A nossa conta de pecado que nós tínhamos, nossa conta era impagável. Ele pegou o nosso pecado e creditou na sua conta lá na cruz. Creditou. Pegou o nosso pecado, a nossa dívida, que era muito grande, que nós não dava conta de pegar, pegou o nosso pecado e creditou na sua conta, lá na cruz. O que é que aconteceu quando ele creditou? Irmão, quando ele creditou, a nossa dívida foi cancelada. A nossa dívida foi quitada através da morte de Cristo. Foi quitada. E o que é que a justificação fez? A justificação nos inocentou diante do tribunal de Deus. Lá que aconteceu a maior obra. Fomos justificados. Agora nós não devemos mais. E agora o que é que acontece na nossa vida? Nós somos justos. De que forma nós somos justos? Nós não somos justos em nós mesmos. Nós não somos justos em nós mesmos. Nós somos justos por causa da justiça de Cristo, que foi creditada em nós. É tipo assim, Deus pegou um vestido branco e nos vestiu dele.
Entendeu? Agora nós somos justos. Por que nós somos justos? Por causa da justiça de Cristo, que foi aplicado em nós. Então aí nós devemos entender os benefícios que trouxe para nós, os benefícios da justificação. Trouxe para nós, além dos nossos pecados, de nós sermos inocentados, os nossos pecados ser cancelados. O que a justificação fez? Irmão, nossos pecados são perdoados no passado, no presente e no futuro. Então, o sangue de Cristo, ele percorre toda a nossa existência. E aí, o que foi acreditado agora? O que está acreditado na nossa conta? O mérito eterno de Cristo foi acreditado na nossa conta. Você pode ter agora os erros que for, o pecado. Você quando ora, Deus te responde por causa do crédito de Cristo que foi depositado na sua conta. Entendeu? Então, irmãos, aqui vejamos. O segundo Adão imputou a justiça e vai trazer vida eterna. Vamos olhar a redenção da graça em Cristo. Paulo vai falar ele vai falar aqui, primeiro ele vai falar o triunfo da graça sobre o pecado. Aí nós lemos aqui no verso 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui nós temos o reinado, o triunfo da graça, a graça triunfando no pecado. Agora, vamos ver agora o triunfo da graça. Aí ele vai fazer aqui um contraste entre a condenação e a graça, né? Agora ele vai falar sobre o outro aspecto. Sobre outro aspecto. Aqui, primeiro é o triunfo da graça sobre o pecado. Aí ele vai falar aqui do contraste entre a justificação e entre a condenação. Entre a condenação do primeiro Adão e a justificação do segundo Adão. Aí o primeiro está aqui o triunfo da graça sobre o pecado, que é o 20. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui vai falar que Cristo é o nosso substituto, o nosso representante, tomou o seu lugar e assumiu a sua culpa, que era sua, carregou o seu pecado sobre o madeiro lá na cruz e quitou a sua dívida, satisfazendo a lei e a justiça de Deus. Por quê? A justiça de Deus
Qual era a justiça de Deus? Que o pecador tinha que ser condenado eternamente. Agora, porque ele satisfez. Por isso, irmão, não podia ser qualquer um para morrer, para satisfazer. Porque o nosso pecado foi um pecado contra Deus, irmão. Contra Deus. Então, não pode, para satisfazer a justiça de Deus, não podia ser alguém inferior a Deus. Não podia ser um anjo, não podia ser um querubim, não podia ser um serafim, porque Deus, a sua justiça, só seria satisfeita se alguém igual a ele morresse. Então é por isso que veio a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, quer dizer, veio na mesma esfera de Deus. Ele veio na mesma esfera para quê? Para satisfazer as exigências de Deus na morte, na cruz. É isso que nós encontramos aqui, irmão. Então Cristo foi o nosso representante. De tal maneira, Deus não olha para você e vê o seu pecado. Seu pecado foi punido no seu filho. Aqui não é a pessoa que é justa, e se mais é a pessoa que é declarada justa no tribunal de Deus. Essa justiça é atribuída a um justo que foi declarado justo por causa da justiça de justo, imputado a um injusto por causa da justiça do justo. Então, irmão, é momento de nós nos alegrarmos e dizermos que somos filhos de Deus. A obra mais bonita e gloriosa é que agora em Cristo nós assumimos uma posição maior do que Adão. Antes de pecar, Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. Agora, na graça, nós somos filhos de duas maneiras. Nós somos filhos porque nascemos da água e do Espírito, e nós somos filhos porque fomos adotados, filhos de Deus. Sabe qual é a nossa posição? Deus nos colocou numa posição maior do que a posição dos anjos no céu, porque os anjos não são chamados de filhos de Deus, eles são ministros de Deus, mas eles não são chamados de filho. E você agora é chamado de filho. Você assumiu uma posição maior do que a dos anjos. Nós agora somos filhos de duas maneiras. Somos filhos pela regeneração e somos filhos por adoção. E outra parte para encerrar aqui. Dois aspectos que somos salvos. Nós somos salvos pela justificação da condenação do pecado. Estamos sendo salvos através da santificação e seremos salvos. Estamos sendo salvos da santificação, do poder do pecado, e na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Então, irmão, é essa a abordagem aqui para questionar o que o ancião Luiz Carlos falou, que todas as crianças nascem puras. E isso é uma abordagem extra-bíblica, não está nas escrituras sagradas. Então, trouxe aqui as provas, provando que todas as crianças são pecadoras, já nascem com a essência do pecado. Fiquem com Deus.
ósculo santo no vosso coração.